Hoje eu entro com você em 2 livros da Bíblia Sagrada. Estamos caminhando em ordem cronológica de Gênesis a Apocalipse e hoje a carta a Filemon e também a primeira epístola de Pedro. A carta a Filemon é um capítulo só e a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 2 e 3. Primeiro, sobre Filemon, quem escreveu e quando foi escrito esse livro, para quem foi escrito, por que foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. É um livro muito surpreendente. O apóstolo Paulo escreveu entre 60 e 62 depois de Cristo, quando estava preso em Roma. E ele foi escrito para Filemon, que era um cristão abastado da igreja de Colossos, que deve ter se tornado cristão pelo ministério do apóstolo Paulo. Ele foi escrito este livro durante o seu primeiro encarceramento em Roma, que durou de 59 a 62 depois de Cristo. Paulo conheceu Onésimo, escravo fugitivo, e o conduziu à fé em Cristo. Onésimo poderia ter sido de grande auxílio para ele, mas Paulo resolveu enviá-lo de volta ao seu senhor, Filemon. Paulo escreveu essa carta para pedir que Filemon perdoasse Onésimo. A carta talvez tenha sido levada por Tíquico, que também estava levando as cartas para as igrejas de Éfeso e de Colossos. Onésimo viajou com Tíquico. C.S. Lewis disse: toda pessoa diz que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenha algo a perdoar. Nem sempre é fácil pedir ou oferecer perdão. Alguém precisa engolir a dor de ter sido ferido. Filemon é uma carta que nos dá uma ilustração sobre o preço de pedir e de oferecer perdão. Uma súplica por clemência. A maior parte dos escravos fugitivos, se apanhados, ficavam sujeitos a graves punições e por vezes até mesmo a morte. Paulo esperava que Filemon se tornasse exemplo vivo da graça que Onésimo já havia recebido por meio de Cristo. No versículo 4, diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Lembre-se sempre em suas orações daqueles que fizeram parte da sua jornada, que de alguma forma acrescentaram positivamente em sua vida, e também daqueles que de alguma forma lhe prejudicaram. Peça a Deus para que Ele tenha misericórdia destas pessoas. No versículo 10 ao 12, a palavra de Deus diz sobre a carta de Paulo a Filemon assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. É bem provável que o escravo Onésimo tenha cometido algum crime contra o seu senhor Filemon. Foi preso e conheceu a Cristo por intermédio de Paulo, tal como o seu senhor. E agora ocorre um momento impactante da história. Paulo pede que Filemon perdoe Onésimo e o receba de volta sem punições. Que atitude de perdão sendo exigida, não é verdade? Senhor e escravo tratando um ao outro como irmãos em Cristo era algo revolucionário. O verdadeiro arrependimento importa em encarar o passado, não em fugir dele. No versículo 16, para encerrarmos este pequeno e tão lindo e maravilhoso livro de ensinamentos sobre perdão, reconciliação e o verdadeiro amor entre irmãos em Cristo, diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor.
Paulo pede que Filemão, além de libertar Onésimo da escravidão, ame-o e trate-o como irmão em Cristo. Ou seja, não o receba mais como um dos seus escravos. Escravos eram vistos como propriedade e não como pessoas. Os fugitivos, quando eram pegos, podiam legalmente ser torturados até a morte como lição para os outros possíveis fugitivos. Ou até ter a letra F de fugitivos marcada na testa como ferro quente. Que forte, né? Agora vamos para a primeira epístola de Pedro. Esse momento tão importante e especial em que Pedro entra em cena, que foi exatamente por volta desta época também. Sempre trazemos para você, né, quem escreveu o livro e por quê, onde e quando foi escrito, a quem foi escrito, qual o momento histórico retratado no livro e por que ler e o que buscar nele. Bom, o apóstolo Pedro, foi ele quem escreveu este livro e que viu as crescentes lutas e perseguições que haviam levado alguns cristãos a imaginar se Deus os havia abandonado. Escreveu para reanimar esses cristãos, oferecendo-lhes esperança e sentido em meio ao sofrimento. Talvez foi escrito em Roma, por volta de 60 a 64 depois de Cristo. Foi escrito aos cristãos dispersos em diferentes regiões da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E o momento histórico retratado no livro, inicialmente, o governo romano havia dado aos cristãos a mesma liberdade religiosa concedida aos judeus. Porém, à medida que aumentou a separação entre os judeus e cristãos, a tolerância pelo cristianismo decresceu. A política romana era proibir religiões problemáticas, vistas como ameaça à estabilidade do império. Os cristãos começaram a enfrentar discriminação, atos de violência, prisões e confisco de propriedades. Alguns estavam começando a vacilar na fé. Outros temiam o quanto teriam de suportar. O próprio Pedro foi preso e açoitado por causa da fé. Assim, conquistou o direito de tratar do tema do sofrimento. Não seria ótimo ficarmos livres de problemas? É isso que pensamos às vezes. Mas a primeira epístola de Pedro mostra que as dificuldades e lutas não precisam nos abater. Aliás, essa carta ensina que Deus pode usar as dificuldades para nos fortalecer. Saber isso pode trazer esperança, a certeza de que o propósito último de Deus é a vida eterna. Leia a primeira epístola de Pedro para descobrir como a fé refinada pelo sofrimento pode nos ajudar a ver o Senhor mais claramente. Temos aqui conselhos valiosos para nos manter firmes em tempos difíceis. Razões da esperança em face de dificuldades e de sofrimentos. Observe a mensagem encorajadora que Pedro enviou aos seus leitores. No primeiro capítulo, no versículos 7 e 9, quando ele faz ações de graças, diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 9. Ele diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus permite que a nossa fé seja provada, não para ele saber alguma coisa que ele ainda não saiba, mas para que possamos conhecer as nossas fraquezas e o poder infinito dele. Na época de Pedro, os oleiros levavam ao forno os potes de barro para dar-lhes consistência. Esse processo partia os potes defeituosos, mas os que resistissem eram marcados com a mesma palavra grega que Pedro utiliza aqui nesta passagem. Descobrimos de que somos feitos quando a nossa fé é provada. Havia uma ferrenha perseguição aos cristãos que foi gerada pelo imperador Nero, que chegou ao ponto de afirmar que ser cristão era um crime e a Santa Ceia do Senhor era canibalismo. Alguns cristãos foram torturados como um espetáculo, crucificados,
vestidos de pele de animal para serem dilacerados pelos cães selvagens. Cobertos de piche, eram pendurados em mastros como tochas humanas para iluminar as noites de festividades. Mas todos eles mantiveram a fé mesmo em meio à perseguição e à morte. No versículo 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingir o entendimento é ser vestido com as palavras de Deus, e ser sóbrio é ser vigilante. Estar em constante atenção para não cair nas ciladas do mal e nem ser abatido diante dos ataques malignos. No versículo 22 e 23 ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Semente incorruptível é uma figura da palavra de Deus, viva e permanente, que, quando plantada na alma, produz vida espiritual. A semente corruptível refere-se à concepção no ventre materno, que leva ao nascimento de um bebê. No entanto, a vida física chega ao fim. Os regenerados têm vida espiritual eterna. Já no versículo 4 e 5 do capítulo 2, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Estamos em constante processo de construção. Em uma analogia, Pedro diz que os cristãos são como pedras que constituem edifício. Mas esse edifício é espiritual, vivo, que é a igreja. A pedra que vive é Cristo. A parte mais importante do edifício. Sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios de animais para o perdão dos pecados. Isso não é mais exigido, pois Jesus foi o cordeiro definitivo oferecido pelo pecado. Porém, como sacerdotes na casa espiritual de Deus, o sacrifício que oferecemos a Deus é o de nós mesmos, como está em Romanos 12:1. Fazer assim, ofertamos ao Senhor as nossas habilidades, gratidão, serviço, orações e o nosso louvor, como está em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Bom, no capítulo 3, quando ele diz assim, nesta palavra tão conhecida: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Comportamento fala mais do que palavras. Para muitas mulheres isso é muito difícil de entender. Mas quando a mulher deixa o comportamento dela falar, então o Espírito Santo fala ao marido. O papel de convencimento não é da mulher, é do Espírito Santo. Já no versículo 3 e 4, ele continua falando sobre os adornos da mulher, dizendo: não seja um adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro não estava proibindo os cuidados com a aparência ou acessórios da beleza, mas os põe no devido lugar. Se a mulher depende dessa parte para se tornar bela, esquece do valor muito maior que emana do seu interior. Nós temos muito mais ensinamentos para encontrar, aprendizados para buscar neste livro da Epístola de Pedro. Amanhã eu volto com você, trazendo mais deste livro. Não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Você é especial para Deus. Até amanhã.